Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar a ferramenta R Markdown, que é uma ferramenta que permite tu integrar tanto o código do R quanto um texto. Então tu pode fazer um documento que vai ter texto e vai ter teu código, por exemplo, para gerar um gráfico, gerar uma tabela, tudo num arquivo só. E depois que tu renderiza esse documento, esse R Markdown, ele vai te gerar um arquivo de saída, pode ser um arquivo de Word ou um arquivo de PDF, por exemplo. Então eu vou detalhar algumas funcionalidades que a gente pode utilizar dentro do Markdown. Então, para começar, aqui em cima a gente tem um cabeçalho, né? Que é um cabeçalho que é bem comum em todos os arquivos do R Markdown. Então a gente tem aqui algumas funções que podem ser utilizadas. Então, por exemplo, aqui a gente tem a função título, que a gente vai dar o título do nosso arquivo. Nesse caso, eu coloquei como sendo o relatório semanal Omics Data, o autor, nesse caso é o meu nome, a data que esse relatório, esse arquivo está sendo gerado. Todas essas funcionalidades, elas são opcionais, e existem outras também. E aí essa função aqui do data, ela vai gerar automaticamente a data do arquivo. Então, por exemplo, se vocês renderizarem esse arquivo no dia 20 de dezembro de 2020, a data vai ficar 20 de dezembro de 2020. Então, é sempre a data referente ao dia da renderização. Aqui a bibliografia, então tem um arquivo que ele vai ler de bibliografia, eu já vou explicar para vocês como funciona, e o nosso output, que a gente vai usar o pacote Tint, que é um pacote que ele gera um arquivo PDF e ele organiza, então ele formata esse arquivo, ele já tem configurações pré-definidas e isso facilita, deixando o arquivo mais bonito, esteticamente, com configurações padrão. Então, eu vou mostrar para vocês primeiro em relação às referências, tá? Normalmente a gente precisa criar um arquivo à parte, que é um arquivo com a extensão .bib, porque no R Markdown ele utiliza a referência da BibTeX. Então, como que funciona? A gente vai escrever um arquivo assim, tá? E aí a gente vai nomear ele da forma que a gente quiser. Nesse caso, eu nomeei como referências.bib. E aí, como que a gente pega essas referências? A forma mais simples é, vocês vão no Google Scholar, no Google Acadêmico, e vocês vão escolher o artigo ou o livro que vocês querem citar na documentação. Então, vamos supor que vocês queiram citar esse artigo aqui. Vocês vão vir aqui nessas aspas que tá escrito citar. Vocês vão selecionar aqui, ó, BibTeX. E vocês vão copiar todos esses parâmetros aqui e vocês vão colar no seu arquivo. Então, toda vez que vocês quiserem citar esse artigo, vocês vão copiar essa primeira argumentação, que vai estar, que aqui é o autor, o ano e o início do título do artigo. E aí vocês vão no arquivo de vocês, que vocês estão editando no R Markdown, e vocês vão utilizar esse tipo de tag. Então, toda vez que vocês colocarem entre os brackets arroba e o nome que está ali da referência, quando vocês renderizarem o documento, ele já vai referenciar nas normas padrão para a configuração de referência. Outra coisa super importante e super útil dentro do R Markdown é que a gente pode enumerar tabelas e figuras de forma automática. Então, vamos supor que vocês estão escrevendo um documento e vocês estão adicionando diversas tabelas e diversas figuras e depois vocês precisam numerar essas tabelas e essas figuras. Então, por exemplo, a tabela 1, tabela 2, tabela 3, figura 1, figura 2, figura 3. Para vocês não fazerem isso de forma manual, e às vezes, por exemplo, vocês estão escrevendo relatórios ou documentos que têm uma grande quantidade de tabelas e figuras, a chance de vocês se perderem na numeração é bem grande. Então, existem funções dentro do R que permitem que a gente faça isso de forma automática. Então, a gente vai usar a biblioteca Captioner. Essa biblioteca, ela permite utilizar essa função de numeração de tabelas e figuras de forma automática. Então, toda vez que a gente tiver citando uma tabela, a gente vai utilizar a variável TableNums
e toda vez que a gente estiver utilizando uma figura, vai ser figure nums. Nesse caso, a gente está utilizando a função captioner e a gente está falando que toda vez que a gente chamar essa função, o prefixo dela vai ser tabela. Então, ela vai fazer o seguinte, se a gente chamar a função, essa função aqui, e colocar, vamos supor, que nem, por exemplo, tem aqui embaixo, ó. A gente vai chamar a função do R, table nums, e ele vai colocar tabela número X. Nesse caso, seria a tabela 1. E no caso de figura, é a mesma coisa. Toda vez que vocês usarem essa função, ele vai numerar conforme a ordem que está essa figura no texto. Então, vamos para o R Markdown de fato. Então, aqui é o arquivo do R Markdown, que é o editor de texto. Vocês podem fazer isso no RStudio também, ou qualquer editor de texto que vocês utilizem. E para esse tipo de edição, a gente pode utilizar dois tipos de sintaxe. A sintaxe Markdown, que vai nos mostrar as configurações de texto, e a sintaxe de R. Nesse primeiro momento, eu vou mostrar para vocês a sintaxe do R Markdown. Então, no nosso arquivo de output, a gente vai ter o nosso título, o nosso autor e a nossa data. O primeiro texto que vai ser apresentado no nosso PDF vai ser esse aqui, com essas duas referências. Em seguida, eu quis abrir um tópico, então como se fosse um subtítulo, e a gente usa essa hashtag. Essa hashtag vai fazer com que quando renderize o documento, ele forme um subtítulo com a letra um pouco maior em negrito, escrito informações sobre os pesquisadores. Então, como eu falei para vocês, aqui eu fiz uma tabela, eu vou mostrar para vocês como se faz essa tabela. E aí eu coloquei a tabela X, que aí, então é a função que vai numerar a nossa tabela, apresenta a relação entre os pesquisadores, os projetos de pesquisa e suas respectivas universidades. Então aqui a gente está misturando texto e funções do R. A nossa tabela, como que vocês vão fazer uma tabela no Markdown? Ela é super simples, existe uma função que se chama, se a gente procurar aqui no Sublime, table, aqui ó, essa table editor, enable for current view, ela vai permitir que a gente edite e crie tabelas, tá? Então, como que funciona? Eu vou apagar aqui para mostrar para vocês. Vocês vão utilizar essas barras transversais e vai ser as colunas de vocês. Então, aqui vai ser a primeira coluna, que eu tinha colocado como pesquisador. E aí, vocês podem ver que está entre esses dois asteriscos. Significa que o título da nossa tabela, ou o título da nossa coluna, vai ficar em negrito, tá? E aí, a outra era universidade, era projeto de pesquisa. E assim por diante, vocês vão fazer quantas colunas vocês quiserem, né? E se vocês derem um tab, ele já vai passar para a linha de baixo, vocês vão preencher com o que vocês quiserem, vamos supor Amanda. Se vocês derem um tab, ele vai passar para a próxima célula. Vamos colocar aqui câncer, por exemplo. E assim por diante, vocês vão criando a tabela de vocês. E aí eu criei essa tabela aqui, da mesma forma que eu expliquei agora. Aqui eu coloquei outra tabela, só de forma ilustrativa, para mostrar para vocês como é feita essa numeração. Então, a gente está utilizando a função de numeração automática de tabela no meio de um texto, tá? Aí, agora, nós vamos para a parte do R de fato. Como que a gente pode, por exemplo, ler um arquivo CSV, um arquivo tabular, com, por exemplo, um banco de dados, gerar um gráfico a partir disso e inserir isso no meio de um texto, né? Então, para isso, eu vou mudar aqui a sintaxe do nosso arquivo, eu vou colocar a sintaxe R, e vocês vão ver que vai mudar a cor, justamente porque ele está nos mostrando as funções do R de forma específica. Então, toda vez que a gente faz um código no R, a gente utiliza essa estrutura aqui, que se chama chunk. Dentro da chunk é onde a gente vai escrever o nosso código, e quando a gente for renderizar para PDF, ele vai entender que quando tem essa chunk, é o código em R que ele tem que transformar em alguma coisa,
tá? Então, nesse caso, eu tô lendo um arquivo CSV, nossa data, né, o nosso banco. Eu tô chamando aqui algumas bibliotecas, que são bibliotecas que a gente utiliza normalmente para gerar gráficos. E aqui é o código do gráfico em si. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o código do gráfico, mas esse código, esse arquivo inteiro vai estar disponível para vocês. Então, uma informação importante é que aqui dentro da Chunk, se vocês forem dar uma olhada, aqui está escrito FigCap. Então, significa que ele vai criar uma legenda para a nossa figura. Essa legenda vai estar escrito áreas clínicas de cada universidade e a respectiva verba destinada. Então, quando ele gerar a figura, ele vai gerar uma legenda com a numeração que a gente colocou aqui em cima, a funçãozinha. E aqui são os parâmetros para a gente determinar o tamanho da figura, se ela vai ficar mais larga, mais curta, maior, menor, dentro do nosso arquivo PDF. O tamanho de figura e de tabela é totalmente ajustável. E a gente utiliza normalmente dentro do Captioner do R, tá? Então, depois que a gente fez o nosso relatório, a gente escreveu, fez o texto, colocou as nossas tabelas ou as nossas figuras e a gente colocou o nosso código, a gente vai renderizar esse documento. E como que a gente renderiza? Então, aqui é a pasta que eu criei para elucidar esse exemplo. A gente vai abrir o terminal e vai rodar essa função aqui, R-E, R Markdown, Render, e o nome do nosso arquivo. Nesse caso, o nosso arquivo se chama relatório.rmd. A gente vai dar um Enter e ele vai renderizar o nosso arquivo, ou seja, ele vai transformar o nosso arquivo, que está uma mistura de texto e código, em uma saída de PDF, tá? Que vai ser o seguinte, ele vai gerar esse arquivo aqui. Então, como eu falei para vocês, é o título que eu tinha dado, Relatório Semanal Omics Data, o nome do autor, a data que ele gera de forma automática, aqui o texto que eu tinha escrito previamente e aqui a referência. Lembra que eu tinha mostrado para vocês? Então, ela fica assim. Aqui as informações sobre os pesquisadores e aí sobre a numeração das tabelas. Ele colocou a tabela 1 e aqui a tabela 2. Então, ele vai gerar essa numeração de forma automática. E a tabela vai ficar configurada de forma automática. E aqui a nossa figura. Então, ó, a figura 1 e aqui a nossa legenda, que a gente escreveu lá na Chunk. E aqui a nossa figura gerada pelo código que a gente escreveu lá no arquivo R Markdown. E no fim, ele vai adicionar o tópico referências e vai adicionar nossas referências no final do arquivo. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que, utilizando essa função aqui, ó, ggSave, a gente consegue salvar a nossa figura fora do nosso arquivo. Então, ela vai gerar esse arquivo aqui, ó, esse PNG. A gente pode escolher o formato, pode ser JPEG, enfim. Nesse caso, ela está salvando num formato PNG e tu pode olhar para ela de forma isolada, sem ser no PDF, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem falar com a gente. E espero que vocês tenham gostado. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.